Oi, pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui é a professora Rayane França, professora de língua portuguesa, e estarei com vocês hoje para resolver a prova para guarda municipal da Prefeitura de Paulista, certo? Vamos resolver as questões de língua portuguesa. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá para seguir, @prof.raianefranca, tá bom? Vamos lá? Gente, a prova foi bem tranquila, né? 5 questões e a maior parte das questões explorando gramática e não interpretação de texto. Só teve uma questão que foi a última, referente à interpretação de texto, que perguntava o sentido geral do texto, né? E vamos começar com a primeira questão. Vejam, nós nem precisaríamos ler o texto para conseguir responder essa primeira questão, tá? Então a telinha está compartilhando aí com vocês. Vamos iniciar. Espero que o áudio e a câmera esteja boa, certo? Vamos lá? Deixa eu ver se aqui eu consigo editar. Acho que não. Acho que eu não consigo riscar a tela. Não, acho que eu não consigo editar, né, pessoal? Nem riscar a tela aqui. Mas tudo certo, sem problemas. Vamos lá, gente. Questão 1 fala o seguinte: de autoria do deputado Danilo Forte e relatado por Nicolas Ferreira, o texto altera a lei antiterrorismo para abranger grupos que cometam atos violentos e permitir o bloqueio de bens de investigados. O objetivo é fortalecer o combate às facções e ampliar o poder de investigação da Polícia Federal. Assinale a alternativa correta quanto à regência nominal dos termos destacados. Vejam, regência é um assunto recorrente em provas de concurso, então não deixem de estudá-lo, certo? Letra A fala assim, ó: em bloqueio de bens de investigados, o substantivo investigados rege a preposição de, que introduz o advérbio sobre o qual recai a ação de impedir o uso ou a movimentação de algo, estabelecendo relação de conteúdo possuidor. Vejam, na verdade aqui nós temos um grave erro, né? Por quê? Primeiramente, investigados não rege preposição, como está sendo dito aí, tá? Quem rege preposição é o substantivo bloqueio, certo? Então lembrem-se disso. Então, vejam, de investigados, na verdade, como é apresentado, funciona como uma espécie de complemento nominal de bens, tá? Indicando essa relação de posse, ok. Mas investigados não é advérbio, certo? É um substantivo, ou uma espécie de adjetivo substantivado também. E não funciona e não solicita a preposição. Quem solicita é a palavra bloqueio. Então, essa alternativa já estaria incorreta, certo? O que diz pra gente a letra B? Na expressão poder de investigação da Polícia Federal, a preposição de é facultativa, ou seja, opcional, né? Podendo ser omitida sem alteração da estrutura, já que poder e investigação mantém o mesmo valor semântico. Impossível, né, gente? Impossível. Veja, o substantivo, sim, tá aqui. O substantivo poder, né, o poder, ele exige um complemento introduzido por preposição de. Vejam, quando eu falo poder, investigação, eu tenho uma espécie de construção agramatical. Esse A é de negação, não existe gramaticalidade nisso, certo? Então, trata-se de uma regência obrigatória e não facultativa. Beleza, pessoal? Letra C, fala assim, ó: a expressão de autoria do deputado Danilo Forte demonstra a regência do substantivo deputado, cuja preposição simples do introduz o complemento que identifica o responsável pela oposição à elaboração do texto. Vejam, essa expressão de autoria do deputado tem como núcleo regente autoria, certo? Tem como núcleo regente autoria, e não deputado, porque a autoria de. Então, a palavra que solicita a preposição de é a autoria, por isso que ela é regente, não é o termo regido, tá? É o termo regente. Então, deputado, ele é apenas o termo determinado, ele é apenas o termo regido. Então, por isso que essa afirmativa também estaria incorreta. Por fim, a gente tem a letra D, que fala assim, ó: o substantivo combate exige a preposição a para introduzir o termo que indica o alvo da ação, o que se observa em combate às facções. Veja que está implícita aí a preposição porque eu tenho o acento grave. O acento grave é aquele que demarca o fenômeno da crase, né? Então a gente já sabe que aí está implícita uma preposição, com a fusão da preposição a com o artigo definido feminino no plural as. Veja, essa sim
É uma alternativa correta. Por quê? O substantivo combate, ele é um nome de origem deverbal, ou seja, ele provém de um verbo, que seria o verbo combater. É uma espécie de derivação regressiva, certo? E aí, nesse caso, quando a gente tem o sentido de indicação de um alvo, tá? Ou de um objeto daquilo que se combate, por exemplo, combate à fome, combate ao deixa eu ver, combate ao analfabetismo, combate ao preconceito, veja, eu formo esse ao, tá? Então, quando eu tenho essa ideia de alvo, o substantivo combate, ele solicita, sim, a preposição a, tá? Então, ele solicita a preposição a. Ele pode também solicitar a preposição de. Então, combate da violência, por exemplo, isso também é possível. E a gente encontra essa regra no dicionário de regência nominal de Celso Pedro Luft, tá? Então, isso aí é tranquilinho de vocês encontrarem e identificarem. Então, nesse sentido, tá correto, é solicitada essa preposição a. Beleza, pessoal? Tranquilo? Zero bronca. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Diz assim: especialistas temem que medidas semelhantes tragam impactos econômicos e políticos graves ao Brasil. Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e ao modo verbal destacado. Letra A. O verbo tragam está no presente do subjuntivo, indicando uma ação possível, hipotética ou dependente do temor expresso na oração principal. Vejam, gente, é exatamente isso. E aqui a gente tem um caso que explora o que nós conhecemos na língua portuguesa por correlação verbal, que é a harmonia que se estabelece entre os modos e os tempos verbais nas orações, certo? Então aqui a gente tem um caso bem comum de presente do indicativo numa oração e presente do subjuntivo em outra oração. Vejam, o verbo temer, que está na oração principal, ele exige o subjuntivo na oração subordinada. E vejam, tragam está no presente do subjuntivo. Tanto que a gente conjuga com o que, né? Que eu traga, que tu tragas, que eles tragam. Então, fácil também de identificar, a gente conjuga com o que, certo? Então, aqui o tragam, ele expressa realmente uma hipótese, uma possibilidade, uma consequência temida, né? Então vejam, quando o primeiro verbo aí dessa oração, né, o verbo temer, ele indica desejo, vontade ou mesmo sentimento, ele está sendo apresentado no presente, certo? E aí esse segundo verbo, né, que seria justamente o tragam, ele deve acompanhar esse outro no presente do subjuntivo para manter essa espécie de coesão lógica mesmo, tá? Então, o modo subjuntivo a gente já sabe que é o modo da incerteza, da hipótese, da possibilidade. E nesse contexto, ele indica uma ocorrência futura possível, certo? Ele indica uma ocorrência futura possível. Ou mesmo eventual, que de certa forma depende do temor que está sendo ali expresso na oração principal, certo? Então, para que ocorra essa segunda ação, eu dependo da primeira sendo expressa na oração principal, certo? A terceira questão diz o seguinte: o professor Rafael Alca... Gente, que nome é esse? Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, alerta que a designação de terrorismo permite aos Estados Unidos aplicar sanções severas, inclusive sobre o sistema bancário e empresas públicas. Então, assinale a alternativa quanto ao núcleo de orações que compõem o período. Vamos lá, primeira coisa. O professor Rafael, da Fundação Getúlio Vargas, alerta. Então, aqui a gente já tem o primeiro verbo. Lembrando sempre que a quantidade de orações é determinada pela quantidade de verbos ou locuções verbais que compõem o período, certo? Então, alerta que a designação de terrorismo permite. Então, já tem outro verbo, permite. Tem alerta, tem permite. Ao zelar, aplicar sanções. Aplicar, terceiro verbo aí. Severas, inclusive, sobre o sistema educacional e bancário. Então, eu tenho 3 verbos, certo? Eu tenho aqui 3 verbos, certo? Se eu tenho 3 verbos, consequentemente, eu tenho 3 orações. Qual a oração principal? Professor Rafael, alerta. Essa é a oração principal. Aí vem, qual é a oração? Qual é a segunda oração?
que ele alerta o quê? Que a designação de terrorismo permite ao Zé Wellington. Pronto. Então aqui eu tenho aplicar sanções severas. Eu tenho aqui uma oração subordinada. Alerta o quê? E aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir toda ela pelo pronome demonstrativo isso. Então alerta o professor Rafael, alerta isso, tá? Então se eu posso substituir, eu já sei que é uma oração subordinada, substantiva. De que tipo? Objetiva direta. Quem alerta, alerta algo, alguma coisa, tá? Então, alertou o quê? Que a designação. E assim vai. Também pode ser sobre algo, tá, gente? Essa regência do verbo alertar muda dependendo do contexto. E depois eu tenho aplicar sanções severas, que trataria basicamente de uma oração reduzida de infinitivo, tá? Então, aí eu tenho o quê? Três orações, certo? Fácil de vocês identificarem. Qual a alternativa que apresenta isso pra gente? Ó, letra A, o período contém apenas uma oração? Não. Letra B, o período é composto por 4 orações? Não. Letra C, o período é formado por 3 orações? Sim. Sendo a primeira. Veja, vocês nem precisariam ler o resto das alternativas, já pouparia tempo, né, para as outras questões. Letra D, o período apresenta apenas 2 orações? Não. E o que diz o resto da letra C? Diz o seguinte, ó. Sendo a primeira principal, o professor Rafael, alerta, né? A segunda, subordinada, substantiva, objetiva, direta, que é a designação, e a terceira, reduzida de infinitivo, aplicar sanções. Reduzida de infinitivo porque o verbo aí tá no infinitivo, certo, pessoal? Tá no infinitivo, terminando em AR, beleza? Vamos para a quarta? A quarta questão diz o seguinte: o texto base apresenta informações sobre um tema político e jurídico de relevância nacional, discutindo a proposta de classificar facções criminosas como grupos terroristas e suas possíveis consequências. Considerando as características predominantes do texto base, assinale a alternativa correta quanto à sua tipologia e ao gênero textual. Então, assim, tipologia e gênero textual, vocês já conseguem identificar aí que cai bastante nas provas, né? Então, pela leitura do texto, e aqui eu não projetei o texto para vocês, mas eu vou ler somente o primeiro parágrafo, tá? Que diz assim, ó. O título é Quais os riscos econômicos se o Brasil declarar facções criminosas como terroristas? Parlamentares e governadores de oposição articulam leis para classificar facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas. A proposta ganhou força após a operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos. A Câmara dos Deputados deve votar projeto que amplia o conceito de terrorismo para incluir organizações criminosas e milícias. Só com esse início a gente já consegue identificar que o objetivo geral desse texto é informar o leitor sobre um tema de relevância nacional, por assim dizer, certo? De relevância pública mesmo, certo? Então vejam, textos que têm esse objetivo, eles estão inseridos no meio jornalístico midiático, tá? Então, se aproximaria, por exemplo, do gênero artigo de divulgação jornalística, certo? E esse gênero, ele se insere no tipo textual expositivo, tá? Informativo / expositivo. Então, ele apresenta, tá? Ele sintetiza um assunto e ele apresenta um tema relevante. E aí, ele tem uma linguagem clara, ele tem uma linguagem objetiva, concisa, formal, tá? Faz parte dessa tipologia, certo? Então, é fácil a gente identificar essas características nesse texto. Então, não poderia ser, por exemplo, um texto de tipologia argumentativa, como é apresentado aqui na letra B. O texto é predominantemente argumentativo. Não há argumentação, não há defesa de um ponto de vista, não há posicionamento explícito, certo? Apesar de a linguística textual afirmar para a gente que todo texto ele tem um caráter argumentativo, sim, mas aí é para quem é da área da linguística, certo? Na letra C, fala o texto é descritivo. Não. Textos descritivos, geralmente, eles se unem a textos narrativos. Então, a gente vê muita adjetivação. Não vemos isso nesse tipo textual aqui, no texto apresentado, certo?
E na letra D fala assim, o texto enquadra-se na tipologia narrativa e pertence ao gênero reportagem. Não, não é uma narrativa. Quando a gente fala da tipologia narrativa, a gente remete a gênero, a gente referencia gêneros textuais do tipo conto, romance, crônica, fábula. Não é o caso, tá? Não é o caso. Certo? E vamos para a última questão agora. Questão número 5. Fala assim pra gente. O texto aborda uma proposta recente do cenário político brasileiro que reacendeu discussões sobre segurança pública, legislação e possíveis impactos econômicos e internacionais. De acordo com o texto base, assinale a alternativa correta quanto à ideia central apresentada. Agora sim, uma questão de interpretação de texto que basicamente o autor quer que você consiga, quer verificar se você é capaz de resumir, se você é capaz de identificar o tema, o objetivo do texto, a ideia central. Certo? E aí, pessoal, também é tranquilo. Letra A diz: a ênfase do texto recai sobre a dimensão jurídica? Não. Isso nem está claro no primeiro parágrafo, que basicamente o primeiro parágrafo ele apresenta o objetivo do texto. Então a ideia central ela é apresentada no primeiro parágrafo. Não é isso que está sendo dito. E no título, viu, gente? E no título. Peguem as palavras-chave do título do texto. Também isso aí é importante. Ok? Então, a ênfase recai na dimensão jurídica da legislação antiterrorismo? Não. Na letra B, diz assim: o texto analisa as implicações políticas e econômicas da proposta de classificar facções criminosas como grupos terroristas, destacando possíveis riscos de sanções internacionais e impactos relevantes para a estabilidade financeira e diplomática do Brasil. Agora sim, pessoal. Agora sim, a ideia central do texto não é apenas descrever a lei, né? Ou defender a sua aprovação. Não é isso. Mas expor o debate e as consequências práticas dessa então proposta, tá? Então, ele fala das implicações políticas e econômicas? Sim. Ele fala dos riscos e da estabilidade? Sim. Então, a alternativa que melhor resume o conteúdo global do texto desse artigo é a letra B, certo, gente? É a letra B. Isso fica claro até no título, que fala justamente o quê? Quais os riscos econômicos se o Brasil declarar, certo? E depois ele fala das questões políticas também. Beleza, gente? Então, fica claro isso. A letra C fala: o texto tem como foco principal defender a aprovação do projeto. Não, não defende, senão seria um texto de caráter argumentativo. Não é esse o objetivo, não defende, certo? E na letra D, o texto trata essencialmente das operações policiais realizadas no Rio de Janeiro, examinando resultados práticos. Não. Gente, tenham cuidado com esses advérbios aqui, ó. Essencialmente, tá? Fiquem atentos a esses advérbios, porque geralmente a alternativa tá errada quando a gente encontra esse tipo de classe gramatical. Ok? Espero ter ajudado vocês e ter contribuído nesse momento aí pós-prova. E se você quiser mais dicas de língua portuguesa, me segue lá no Instagram, não esquece. Comenta aqui embaixo o que você achou da prova, se você acertou as questões, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!